que é contra o Corinthians, que é o mais... É o que causou mais tensão, mais discussão, mais assunto e é o A mais maldita quente. bolinha. Acabou agora... Foi no final, hein? Faltava 4 bolinhas só, tirou do Corinthians, faltava 3, aí tirou do Palmeiras. Ah! Poderia ser Botafogo e Bragantino, que ficou ali Ó no final. céus. No fim foi o Palmeiras. Foi definido o mando também, o Palmeiras decide em casa, no Allianz Parque. Boa. E então eu quero começar assim. Já de antemão, demos sorte no sorteio da Libertadores. Isso ninguém esconde. Pegamos Ninguém o esconde. Universitário do Peru. Sim. Agora, na Copa do Brasil, demos sorte, azar, ou é isso, não tinha muito pra onde correr, mais ou menos, nem sorte nem azar. Como vocês avaliam esse sorteio do Palmeiras? Lembrando que Vamos ver. se a gente pegar um confronto direto, não há uma freguesia por parte de ninguém. É sempre muito equilíbrio. Sim. Palmeiras e Corinthians. Perdemos recentemente um paulista. Não sei o quanto isso entra em campo. Talvez pelo lado positivo ou negativo, né? O Palmeiras tem a pressão de querer não perder de novo o Corinthians, mas também tem aquela sede de vingança em cima deles. Mas não sei se que elementos entram em campo. Palmeiras decide em casa. Não sei o quanto isso é vantajoso ou não. Se isso muda alguma coisa em confronto de 2 jogos. Vocês acham que o Palmeiras deu sorte ou não, Igor? A sorte... Uma palavra muito forte. Né? Mas assim, é sempre importante pegar o Corinthians. Eu acho que é bom, é jogo grande, é o maior clássico da América e Caramba, um dos o maior maiores clássico da América? clássicos do mundo. Eu acho muito bacana pegar o Corinthians. É gostoso. É claro que às vezes você quer pegar um time mais fraco, né? Tradicionalmente mais fraco, mas pegar o Corinthians também é gostoso, é jogo bom, é aquele jogo que você fica com ansiedade de chegar logo. Mas então você queria pegar o Corinthians? Não, sim. Óbvio assim, a gente prefere o retrô. Não, claro, CRB. retrô. Mas Não, CRB não. Mas depois que já saiu o retrô, saiu o CRB, É bom, tem que você pegar. Ficou, eu quero o Corinthians. Tem que pegar o Você queria Corinthians. o Corinthians mesmo? Ou no mata-mata, ou numa final, tem que ter, é jogo grande, jogo gostoso, é aquele Cara, é jogo louco. Socorro. É kamikaze. O cara é maluco. Porque são os jogos que entra pra história, daqui 10 anos a gente vai lembrar. Espero que seja uma história boa de Corinthians, lembrar, né? É claro, a gente quer pegar um time mais fraco na teoria, né? Sim. Pegar um retrô da Eu vida. quero. Mas se vem o Corinthians, é o sorteio, a bolinha caiu lá, é contra eles, poucas ideias contra os caras. E vamos pra cima, hein? Em agosto, é aquele jogo que a gente já fica com ansiedade de chegar logo. Eu Vai já tô demorar ansioso. 2 meses já, né? Demora. Vai demorar 2 meses, mas é pra cima deles. Historicamente, em mata-mata nós temos vantagens. Né? Acho que não teve confronto Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil. A gente tava... Eu acho que é a primeira vez, né? Não. Eu acho, pela minha memória. Pela minha memória, acho que é a primeira vez Palmeiras e Corinthians. Eu não me lembro. Eu também não me Da lembro. minha infância, só se for na história. Mas a Copa do Brasil não é tão antiga. É de 89. Pra cá. Então, assim, Bem jovem. eu tenho quase certeza que nunca pegou o Eu Corinthians. também acho quase que não. certeza. Eu não Os lembro. times da Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Não disputavam? Nem sempre Exato. o Palmeiras e o Corinthians estavam na Copa do Brasil, né? Agora é pegar eles. Segundo jogo em casa, isso facilita pra nós. E eu tenho uma convicção que no Paulista, a gente, apesar de que o Palmeiras não estava tão bem no Paulista, eles deram um pouco de sorte ali também. No segundo jogo, quem ganhou foi a torcida dos caras. A torcida que ganhou o jogo ali. Se não fosse. Se o Paulista, o segundo jogo, fosse mando trocado, a gente teria sido campeão. Campeões, mesmo com aquela fase um pouco mais difícil no Paulista, uma pré-temporada ali, que o Abel já deixou claro que era uma pré-temporada, né? Nunca escondeu de ninguém que o Paulista era uma preparação, que o ano é o ano mais puxado da era Abel dos últimos anos, o calendário 2025 é o mais puxado, então ele já deixou claro que o começo do ano seria assim bem, né, preparativo a mais e tal, tanto que ele fez na prática aquelas mudanças no Paulista, colocando times reservas, enfim, fazendo bastante mescla, e enfim, agora, e aí por isso que eu acho que na final, se fosse ao contrário, o Palmeiras ainda teria sido campeão, mesmo naquela fase. Então o Palmeiras contra o Corinthians aí tem tudo pra nós vencermos, vamos pra cima dos caras. E eu acho que a derrota do Paulista vai fazer o Palmeiras entrar com mais gana, eu acho. Eu acho que o Palmeiras... o Palmeiras vai pra cima dos caras e nós vamos passar. Se a derrota do Paulista servir pra isso, tudo bem, né? Aí eu acho que valeu a pena ter perdido o Campeonato Paulista pra passar pelo Corinthians na Copa do Brasil. Se for esse o pensamento, eu até fecho. Porque ser eliminado de novo pelo Corinthians, eu acho que seria um péssimo negócio. Cara, aí não dá. Em 2 vezes no mesmo ano cair pros caras, aí não dá. Aí não pode. Pra mim, aí não tem como, né? Mas eu discordo um pouco do Igor. Eu não sou kamikaze não, cara. Eu não queria ter pegado o Corinthians. Eu queria ter pegado o CSA... O retrô... Não, mas eu falei depois, né? Eu gosto de adiar esses confrontos. Esses confrontos mais leves, depois tem que pegar eles. Eu prefiro adiar. Se puder fazer a final Palmeiras CSA, eu prefiro. Mas se falasse assim, tem que ser um adversário de Série A. Palmeiras, obrigatoriamente. Esses times não tem que sair. Eu escolheria o Bragantino. Escolheria o Bragantino. Ok, mas
time grande da Série A. Vou reformular. Então, mas você claramente Eu coloca escolheria o Corinthians Fluminense. como uma das últimas opções. Ah, uma das últimas opções, né? Eu acho que ele só tá Flamengo, São Paulo e Corinthians. Pra você era o terceiro pior. Eu acho que sim. É. Acho que sim. Ah, cara, não dá, porque é um confronto muito imprevisível, né? Igual a gente tava falando em off, mesmo o Palmeiras tá uma fase melhor, isso não quer dizer absolutamente nada. O Palmeiras pode sim ser eliminado pelo... A gente já viu isso diversas vezes e o tempo pode virar pra gente também. Então eu prefiro adiar esses confrontos o mais rápido, deixar eles pro mais final possível. Eu não gosto de pegar confronto tão grande assim logo de cara em Copa do Brasil, cara. Então eu gostaria que o Palmeiras tivesse pegado um time mais fraco. Infelizmente deu azar, né? Agora vai ter que jogar, vai ter que ganhar. Fazer o quê? Paciência. Eu acho também, eu também não sou romântico, eu não quero... Não. Passamos de Corinthians, de Flamengo, de São Paulo. Pra mim, se passar Tanto faz. aquela Copa do Brasil de 20, pra mim tá lindo. Pois a gente pegou Bragantino, Ceará, América e só o Grêmio na final, um Grêmio que posteriormente foi rebaixado. Bem até ruim, era um Grêmio fraco. Então, pra mim, aquele é o caminho perfeito, assim. Eu prefiro, eu entendo o que o Igor disse, assim, mas eu acho também que o Corinthians, assim, a gente não tem muito pra onde fugir, né? Os jogos grandes vão estar no caminho do Palmeiras. Se não for agora, nas quartas, na semi, não tem muito o que fazer. Mas eu acho que o Corinthians também estava entre os piores adversários de se pegar. E eu não acho que é nem por questão de freguesia mesmo, que nem há uma freguesia em relação ao Palmeiras. Eu acho que é mais a questão do equilíbrio mesmo. É muito equilibrado. É um jogo que... É isso que você falou. O Palmeiras pode estar na melhor fase, o Corinthians na pior, que o Corinthians pode ganhar do Palmeiras, como o contrário, o Corinthians na melhor, o Palmeiras ganha deles. Então, é o jogo mais imprevisível que tem. E eu acho que quando é um negócio meio random, meio uma coisa aleatória, eu acho que te complica mais. Porque não adianta você trabalhar, você se preparar, porque o clássico, ele muitas vezes isso não entra em campo, né? O clássico, ele tem um fator que é muito, assim, é meio inexplicável até, né? O equilíbrio. Então, assim, eu às vezes prefiro pegar um Internacional que tá melhor que o Corinthians, mas eu acho que, assim, se você trabalhar, estudar certinho... É mais previsível. Você tem mais chance de passar do Inter, sabe? O Fluminense... Na verdade, a maioria dos times estão melhores que o Corinthians hoje. Então. Hoje o Corinthians tá bem mal, perdeu pros reservas do Huracan, empatou ontem com o Vitória em casa... O Corinthians tá na parte de baixo da tabela ali do Campeonato Brasileiro. Sim. Hoje a maioria dos times estão melhores que o Corinthians, Fluminense, o próprio Bragantino, Botafogo, o Inter. Se fosse hoje, seríamos bem favoritos. Então, aí que tá. Hoje, né? Pela fase, a questão sim. é que fase, o jogo é só daqui 2 meses, né? Então, pela fase sim, mas esse favoritismo parece que ele iguala na... né? Clássico é clássico, né? Esse que é o E vice-versa. E vice-versa, importante. Clássico é clássico. Hoje o Palmeiras tá melhor que o Inter, que o Flu. Então eu prefiro pegar esses times, sabe? Do que um Corinthians. Prefiro pegar o Botafogo, prefiro pegar um Bragantino. Eu acho que também, eu coloco por aí. Flamengo, São Paulo e Corinthians, talvez os 3 piores adversários para o Palmeiras. Eu coloco por aí também. Exatamente. Mas o confronto da volta vai ser no Allianz Parque, né? Isso ajuda, hein? Você acha que ajuda? Ajuda. Você acha que é melhor... Com certeza, fechar no Allianz Parque. Tanto que eu falei, se fosse no Paulista, o mando ao contrário, acho que nós seríamos campeões. O Corinthians ganhou porque o segundo foi em casa, a torcida ajudou lá, enfim... Carregou o time deles no colo. Mesmo porque o time sendo eliminado nas últimas vezes no Allianz Parque? Eu acredito que sim. Mesmo assim, o fator casa vai ajudar pra nós. Tomara. Decidir lá em Itaquera é difícil, velho. É difícil. Difícil decidir a Copa do Brasil lá. Agora decidir no Allianz Parque ajuda. Mas o problema é você jogar a primeira lá em Itaquera, que é difícil, como você... É difícil, é um jogo duro. E aí você perder de... não pode, 3, mas de 1, 2 gols já te complica, né? Você perder a ida já te complica, esse que é o ponto, né? Se conseguir um empatezinho, arrancar um empatezinho em Itaquera, já... Bom, jogar pelo empate lá e aí em casa mata os caras. Porque eu acho que decidir em Itaquera é mais complicado. Não, mas decidir em casa é mais tranquilo, mas você entrar em casa tendo a obrigação de fazer um placar X, aí que te complica, entendeu? Essa que é a pegadinha do decidir em casa. A Copa do Brasil ano passado, o Palmeiras decidiu em casa contra o Flamengo, mas tomou 2-0 lá. Não conseguiu reverter. Não conseguiu reverter. Esse é o problema. Esse que é o ponto, né? Esse que é o problema. Esse é um problema. E a gente também não sabe o chaveamento, né? Depois, não se sabe, o sorteio, Palmeiras né? passa do Corinthians, haverá um novo sorteio para definir as quartas de final e aí sim o chaveamento. Então a gente não vai poder falar, se o Palmeiras passar do Corinthians vai pegar quem? Não tem como saber, né? Não saberemos, porque depois haverá um novo sorteio. Sim. Então a gente só tem o que discutir aqui mesmo o confronto Palmeiras e Corinthians. E quem é favorito? Pra mim não tem favorito. Quem vai passar? Eu não consigo. Pra mim é realmente 50-50, sem muretar, cara.
Primeiro que é um negócio que vai acontecer daqui 2 meses ainda. Tá muito longe, né? O Corinthians vai ter uma pausa agora, o Palmeiras não vai ter pausa, mas o Corinthians vai. Tá longe ainda pra Tá cravar, longe, né? eles vão treinar, vão tirar férias, eles vão se preparar também pro Pode ser bom ou confronto. ruim, né? Pode Tem ser time bom ou que ruim. para e piora. A gente não sabe, né? Então, quer dizer, é um jogo, pra mim, o jogo mais imprevisível daí é Palmeiras e Corinthians, cara. Mas acho que se fosse hoje, o Palmeiras era bem Hoje- favorito. Hoje. O jogo é semana que vem. O Palmeiras entra eu não tiro o mordido. favoritismo do Palmeiras Hoje. mais pequeno, sim. É 51-49. Agora, agosto realmente pra mim, favorito. pouco. Agora, falando daqui 2 meses, muito o favoritismo distante. já diminui um pouco mais, sim, porque a gente não diminui. sabe como vai ser, até onde o Palmeiras vai no Mundial. Exato. Se fosse hoje eu colocaria 55-60 pro Palmeiras, 45-40 pro Corinthians, alguma coisa próximo disso. Eu acho que também não é 51-49, acho que não é tão assim. É bem Isso aí é empate técnico, 51-49. É mais fácil falar que não tem favorito, que é 50-50, então. Então é Isso aí é 50-50. muretar. Então é 50-50. 51-49, hein? Mas não é empate Tem técnico. a margem técnica. O Lula foi eleito com os 51% dos votos. Não, mas aí entra na margem de erro. Mas pra mim, favoritismo tem que ter no mínimo 5% ali de favoritismo. O mínimo 50%? 5%? Mas se fosse hoje, amanhã o jogo, eu colocaria 60-40, talvez. Porque eu acho que hoje o Corinthians vive o pior momento da temporada, assim. Tanto dentro de campo quanto fora de campo. O Yuri Alberto tá lesionado. O Memphis tá voltando de lesão. O Garro tá voltando agora também. Então, assim, dentro de campo, o Corinthians ainda não se acertou com o Dorival. Tem desfalques. E fora de campo, a gente viu, teve sábado de madrugada invasão. Tá maravilhoso. A política tá... Tá E acaba efervescente. interferindo. Isso interfere. Interfere no Sim. vestiário. Sim, eu acho que sim. Sim, então, Mas daqui 2 meses pode ser que tudo mude, né? Sim. E hoje o Palmeiras tá querendo ou não numa fase boa. Tudo bem que a gente veio de derrota, mas se a gente pegar os últimos 20 jogos aí, o Palmeiras ganhou, sei lá, 17 jogos, alguma coisa assim. Então, o Palmeiras vive num momento, assim, talvez o melhor momento na temporada, e o Corinthians o pior Eu acho momento na também. temporada. Eu acho melhor. O Palmeiras tá num E hoje o momento Palmeiras melhor. tem o Estevão, no confronto não vai ter o Estevão, né? Não vai ter. Não vai Isso. ter. Então eu acho que se fosse hoje, era 60-40. Daqui 2 meses eu coloco sem favorito, porque... Não dá pra- ainda pra você avaliar. E como o clássico muito já tem esse difícil. equilíbrio natural, assim, eu acho Sim. que por mais que o Palmeiras evolua um pouco, o Corinthians evolua um pouco, eu acho que a gente não consegue pôr um favorito muito claro. Mas eu acho que é por aí, assim, não consigo pôr um favorito grande, mas hoje a gente não pode também se colocar de vítima, assim, eu acho que tem um favorito que é o Palmeiras. Não, o Palmeiras é Tem o ligeiramente fator de decidir em favorito. casa também. Isso, acho que Isso, ajuda sim, também. Sim. Não sei se ajuda. Eu não colocaria o Palmeiras um pouco mais favorito pelo fato de decidir em casa, porque isso não vem ajudando o Palmeiras em mata-mata. Eu colocaria o Palmeiras ligeiramente favorito pela bola que tá jogando mesmo, assim, porque é mais time que o do Corinthians. O Palmeiras hoje tem um time melhor que o do Corinthians. Eu Tem, colocaria o time melhor. ligeiramente melhor pro Palmeiras, mas não pelo fator casa, porque por esse fator, Você acha? pura e simplesmente, o Palmeiras não faz jus ao decidir em casa. Mas Mas Pode. eu tenho um ponto que posso estar equivocado, mas eu acho que o Palmeiras tem sofrido eliminações em casa constantemente porque ele perde na ida fora. E aí você ter que jogar em casa com a obrigação de ganhar é diferente do que você simplesmente jogar em casa. O Palmeiras na era Abel, ele mostrou força em casa, só que mostrar força em casa tendo que fazer um resultado de 2 gols, de 3 gols, alguma coisa assim, é mais difícil. Então eu acho que isso prejudica, eu acho que o ponto fraco do Abel sempre foi os jogos fora de casa na ida. Porém, eu acho que o Palmeiras melhorou muito o desempenho fora de casa como visitante. nossa, Então muito. eu acho que Sim, o melhorou. Palmeiras pode conseguir um bom resultado na ida fora e jogar em casa mais tranquilo. Esse ano agora é o contrário. O Palmeiras perdeu força em casa e tá mais forte fora. A primeira derrota do ano foi ontem, né? Primeira derrota fora. Sim. O Sim. Palmeiras não tinha nenhuma derrota fora, nem Eu acho que na temporada melhorou um inteira. pouco fora. Então o Palmeiras joga bem fora. Mas o Palmeiras tinha um pouco de dificuldade pra jogar fora e era bem no Allianz, né? Que era o gramado sintético, tapetinho, não sei o quê. Só que agora o Palmeiras conseguiu equilibrar bem, consegue ter bons resultados fora. Então eu Sim. acho que a gente não vai estar sempre em desvantagem nesses confrontos de ida e volta, assim, o que pode ajudar, né? Eu acho. Não, sem Porque dúvida, o sem grande dúvida. problema é você perder na ida, né? Mas você só resolve esse problema não perdendo na ida, né? Sim. Aí o Palmeiras precisa não perder, e de preferência não perder por um resultado superior a 1 gol de diferença, que aí já complicaria bastante. Sim. Mas vamos ver, cara. Eu não estou nem otimista nem pessimista. Eu estou absolutamente neutro e apreensivo com esse jogo. Que é um jogo que a gente pode esperar tudo, mas obviamente se a gente perde,
é dar munição ainda mais para adversário, de um adversário que já ganhou, já foi campeão em cima da gente em 2025. Eu acho que não dá para perder de novo pro Corinthians, cara. Não pode, Eu acho que não dá, mas vai perder? Eu acho que pode até ser eliminado. Mas, assim, não me surpreenderia. Vocês acham que se o Palmeiras cair pro Corinthians, entra em crise? Mesmo, independente do que tiver nas outras competições, se tiver líder do Brasileiro... Eu acho que não, crise não. Vivo na Libertadores, vocês acham que uma derrota pro Corinthians entra em crise ou vai depender das outras competições também? Ah, Se o time dá uma eu despegada acho que no Brasileiro... perder pro Corinthians sempre crise, uma grande crise, eu acredito que não, porque a diretoria do Palmeiras e a comissão técnica do Palmeiras é bem sólida. Então não traz Blindado, é né? bem blindada. Toda a comissão ali, mas uma grande crise não, mas Mas vai dar uma mexida. vai dar uma mexida nas alamedas, vai. Muro pichado. Sim, isso um sim. murinho Umas pichado. coisinhas vai ter. Haverá pressão Porque- externa. e eu da acho- torcida. Da mancha. Eu acho isso que sim. tem que ter um pouquinho sim, não pode Eu acho que perder. sim, mas Eu- nada a ponto de balançar o Não, trabalho não, do Abel, não, nada diretoria barra muito Abel. grande. Isso Mas eu não. acho normal ter uma sacudida também. Perder de novo, os caras não podem. E tem que ter, cara. Tem que porque, assim, ter, não nós somos pode Palmeiras. aceitar, Não pode aceitar, não, tá bom. tanta eliminação Perdemos passivamente. para o Corinthians, Tá tudo somos bem. líderes do brasileiro, Não, tá tudo bem. Tá bem nada, tem que Não. escutar. Por isso que eu gosto do trabalho do Abel, mas eu sempre sou a favor da crítica. Tem que ter crítica. As Sim, coisas pô. crescem através de crítica, de questionamentos. E eu sempre Coisa que o discuto. Abel odeia, né? Ele não gosta disso. E eu discuto isso com outros palmeirenses, até não palmeirenses, que me criticam porque falam assim: você critica o Abel. Eu recebo críticas assim. Torcedor de Você outro time acha que critica a gente não a pode Leila. criticar o Inclusive, Abel. a outra vez que eu vim aqui também, teve gente que me criticou e falou assim: você fala mal da Leila. Cara, eu falo por quê? Porque um time grande, como o Palmeiras, ele precisa ser criticado e ver erros para crescer. O crescimento é assim. É através você observa, tá errado ali. E ali você conserta e cresce. Então você não pode ficar só batendo palma pra tudo. Sim, Né? concordo. Fica ali um torcedor que só Então, aplaude. num comodismo Não. ali que não Senão, como eu disse, vai lá no o Real Madrid, que é um dos maiores times do mundo. Perde lá 3 jogos pra ver se o pau não canta Pô, lá. tinha gente pedindo fora Ancelotti, pô. Lógico, por quê? Porque é time grande. Time grande é pressão Os caras são mesmo. doidos, lógico. É, E tá não pode certo. ficar só aplaudindo. Então, assim, o Abel fez um bom trabalho. Tá ótimo, eu quero que o Abel fique. Ele é pra mim, o maior treinador da CEP que eu já vi. Mas assim, se ele errou, tem que ser questionado. Ó, Abel, você errou, e o jornalista tem que ir lá falar na coletiva. Ele não gosta muito, mas tem que ser questionado. Tem que ser. É o Palmeiras, é o maior time do mundo. Sim. Então, se o Palmeiras perder pro Corinthians, caso aconteça, tomara que não, né? Tomara que não. Tomara que não vai perder. Mas futebol é futebol. Acho que tem que dar uma sacudida lá sim. E tem que ver a Normal. maneira como perde, né? Porque se perde Sim, lógico. jogando igual no Paulistão, onde o Palmeiras não deu um chute no gol no jogo de volta, aí eu acho extremamente problemático, entendeu? Eu acho que o Palmeiras pode até ser eliminado, mas não pode ser eliminado de qualquer jeito. Você perder jogando bem, tudo bem. O perder faz parte do Faz futebol, faz parte do esporte. Agora, você perder de maneira apática, É verdade. de maneira completamente Paulista entregue... foi um pouco assim, não foi? Foi. O que me deixou Machucou, puto né? Mas, foi assim, isso, é entendeu? verdade. Não foi ter sido vice-campeão do Corinthians. Foi ter sido vice-campeão do Agrediu. Corinthians. Sem ter dado um não chute em chutando uma bola no Itaquera, gol. acho que... O Palmeiras só não foi- oferecia perigo, foi cara. duro. Teve Itaquera, volume, principalmente, mas não chutou. Não chutou. Isso que Tava. deixa nervoso, né? Então, se o Palmeiras for eliminado assim, sem oferecer perigo nenhum pro Corinthians, aí eu vou ficar puto, cara, porque não dá. Agora, se o Palmeiras for eliminado jogando bem, agredindo, Sim. o Palmeiras deu 30 finalizações, mas por alguma razão a bola não entrou, aí beleza, faz parte. Foi igual, assim, abre um parênteses aqui, quando o Cruzeiro ontem, só um parênteses antes de voltar pro Corinthians. Aham. Eu não fiquei tão, assim, nervoso, porque, assim, eu achei que o Palmeiras no segundo tempo jogou Ele bem. evoluiu durante a partida, né? Evoluiu, cresceu, mas aí tem jogo que não ganha, não tem como, né? Como o André comentou nos bastidores, não dá pra ser campeão invicto do brasileiro. Não dá, não dá. Não tem como. Então, assim, são jogos que eu entendo uma derrota, um time... Não tem como o padrão do Palmeiras ser, né, 100% vitória igual foi na Libertadores. Vai ter tropeços. Sim. E outra coisa, vai ter jogos que não vai jogar tão bem. É normal, acontece. Sim. Né? Contra o Flamengo não jogou tão legal, não sei, até que jogou bem no primeiro tempo, né? Então, assim, mas enfim, não dá pra manter aquele nível tão, né, Sim. 100%. Tem jogos que não vai jogar bem. Não vai. Acontece. Não, mas cair de pé, né? Como a eliminação pro Boca, por exemplo, que o Palmeiras caiu de pé, caiu nos pênaltis só e pressionando em cima, com o Boca fazendo cera. Sim, aí Se sim. tivesse mais 10 minutos de jogo, o Palmeiras Nossa, o faria Boca fez o muita gol. cera. Não, o Mas o juiz foi Palmeiras conivente, ficou né? em cima os Demais. 90 minutos ali, né? Eu acho que aí sim ia cair de pé. Mas eu acho que tem grande chance do Palmeiras cair nos pênaltis, né? Porque a gente tem que não. lembrar que não Nossa. tem nenhuma vantagem dos resultados iguais. Não tem, né? Pênalti e... O Corinthians joga pelos pênaltis. então, e a gente falou aqui que tem muito... E a gente falou aqui que tem muito equilíbrio, né? O
o Palmeiras e Corinthians, tanto que na final quase foi pros pênaltis. Sim. O Veiga faz o gol de pênalti no jogo de volta. O goleiro ia para deles os é bom pênaltis. nos pênaltis, né? Ia Sim. para os pênaltis. Se o Veiga faz aquele gol já no finalzinho ali do jogo da volta, o jogo ia pros pênaltis. Então, assim, o Palmeiras e Corinthians é sempre no limite ali, né? Eu imagino que vai ser um jogo muito no limite. Quem passar vai passar por diferença de um gol. Que os caras Eu vão não dar a vida, imagino- né? Ah, vão. mas eu não Dá imagino alma. um time sobrando, enfiando 2, 3, 4. Eu não consigo ver esse cenário. Eu acho que vai ser igual foi o Paulista, 1x0 num jogo, 0x0 no outro, ou 1x0, 1x1, 2x1, 1x1, eu acho que, ou 2 empates. Eu acho que vai ser muito no limite. E aí, muito no limite, você tá muito próximo de ir pros pênaltis, né? Porque pode ser 2 empates, pode ser 1x0 aqui, 1x0 ali. E ir pros pênaltis. Aí é uma coisa que, enfim, a gente já até discutiu isso em outros episódios, Sim. a dificuldade que o Palmeiras tem, né? Infelizmente, a gente pode cair nos pênaltis. Pode. E até cair de pé. Você lutou até o fim, cai nos pênaltis. Não tem Sim. como. Não é humilhação perder nos pênaltis. Não. Nesse ponto de Mas- vista, não. Mas- Pode tirar a placa aí, não vai ficar. É. Mas é isso. Ó, o Igor, o seu xará, o Alisson, falou: tá em crise, chama porcada. Corintiano ele, né? E dando risada Ai, aqui. meu Eles estão Deus. confiantes. No Paulista, tá falando de... É. Aí o Simonei Coelho falou: vamos eliminar os gambás. E o Marcelo Moreira falou: pelo amor de Deus, ser eliminado pra essa porcaria de time falido pode abandonar o ano. Acho que ele é palmeirense, Eu mas acho. o Corinthians é falido. Isso é uma verdade, né? Então. O Corinthians está falido, realmente. Sim. Embora é o que a gente falou, cara, o Corinthians pode ser o pior Corinthians da Pode. história, mas. É o Corinthians. É o Corinthians, mas é clássico, é foda, velho. Clássico, né? Mas, cara, vendo todo o contexto, o Palmeiras tem que ganhar do Corinthians. Tem que ganhar. Tem Cara, que eu ganhar, acho que o velho. Palmeiras Olha precisa o Palmeiras, olha o elenco passar. do, Então, mas a do gente não Corinthians. pode- Os caras estão tudo, né, A mó gente não pode entrar bagunça. nessa de obrigação, entendeu? Aí é que a gente cria uma crise onde não tem. A gente não pode falar, Corinthians é um time falido, perde pra todo mundo, perdeu pro Huracan, foi eliminado na pré-Libertadores, perdeu pro Barcelona do Equador. E foi. O Palmeiras, sabe, tem que atropelar. Essa obrigação eu acho que o Corinthians não Sim. tem, porque é claro. Obrigação é Dois jogo. times grandes. Mas, André, o Palmeiras tem que entrar ligado. Não, eu o Abel tem que concordo. colocar. Os jogadores têm que entender o que é um Palmeiras e Corinthians. Não pode ser igual. Não. Não, Foi eu no Paulistão. concordo, Eles têm eu que entrar concordo se é com Palmeiras e Corinthians. É o maior clássico. É. Não pode. Mas o tem entender que entrar que é ligado. Palmeiras Aí se e Corinthians perder. não quer dizer que temos a obrigação Não, obrigação de ganhar. não, mas assim, não pode entrar com Não, muito sim. A postura tem respeito, que muito, ser uma diferente. postura muito passiva. É Então, isso. vai lá em Itaquera, tem que ter uma postura de time grande, time campeão. Não É isso que a gente com espera. vontade, com gana. É Palmeiras e Corinthians, é cada dividida. Não é? Cada bola entrar realmente com fome. concordo. Assim como o Palmeiras está tendo nessa Libertadores. Você vê o Palmeiras, não é, na Libertadores jogando muito bem e faz um gol, faz 2 e vai pra cima e não desiste. Tem que ser assim, não pode ficar. Às vezes, que nem no Paulista, eu vi o Palmeiras muito assim, respeitando muito assim, nesse sentido, sabe? Vendo aqui, não, vai, mano. Sim. Tipo, Sim, os caras, sim. o elenco do Palmeiras é melhor. Não, sem O elenco dúvida. do Palmeiras é melhor. Então o cara tem que No encarar, papel, nós o elenco do somos Palmeiras é melhores melhor. no É. papel. Então vamos provar em campo. Exato. Vamos provar em campo que nós somos melhores e ir pra cima, Sim. não é? E no primeiro jogo em Itaquera também, vai ser o primeiro no Itaquera, Vai né? ser em primeiro em Itaquera. Então, Não, sim, mas se a gente começa a tratar o Corinthians como um lixo, um time falido e tudo Ah, mais... sim, sim. Apesar de a ser- gente começa a colocar uma obrigação muito grande pro Palmeiras. Aí entra A gente muito pesado. pegando O Retrô, o CSA, entendeu? Aí sim, eu acho que esses times, o Palmeiras teria obrigação. Time de Série B, Sim. time de Série C. obrigação não, é futebol. Mas, sabe, Mas com eu acho vontade, que- André, tem que entrar com vontade. Não, É o mínimo. Vontade. É o né? mínimo. Não pode chegar em Itaquera e não dar nenhum chute no gol do Paulista. Não pode. Tem que isso entrar que assim, meu. Exato, esse é o problema. Os caras, pro Corinthians ganhar, vai ter que jogar muito. Esse é o espírito, sabe? É isso. Esse é o espírito. Não é obrigação, mas é assim, ó. Corinthians, você quer ganhar de nós? É obrigação Vocês entrar vão ter que ligado. jogar, vocês vão ter que fazer Não, a melhor eu partida concordo. do ano, porque nós vamos jogar muito. Aí eu concordo. Então, assim, vocês querem ganhar de que nós, dar vocês vão vida, ter que tem que jogar deixar muito, tudo. velho. Vocês vão ter que fazer umas jogadas, armar, porque nós vamos jogar, né, com muita vontade. Esse é o espírito. O espírito realmente de garra, assim. É isso que eu quero ver nesse Palmeiras e Corinthians, o que eu não vi no Paulista. Sim, faltou muito, né? Faltou Por isso que o muito, Palmeiras não, perdeu. Porque não jogou, Fica né? ali, toca de lá, não. É um time Vamos pra cima. que não machucava, né? Não Que machucava o agrediu adversário. Corinthians. Então, Igual foi- fez com o Cruzeiro ontem. Pô, ele perdeu. Mas muitas Mas vezes- perdeu, teve 16 escanteios ontem, foi pra cima do É. Cruzeiro, Ó, né? Ontem o Palmeiras tentou ganhar o jogo. ia lá, ia pra cima, e chutou, e o É. Cássio defendeu. Enfim, aí você perdeu, beleza, cara, mas teve vontade, né? Mas muitas vezes você vê o Palmeiras sendo eliminado jogando com vontade, de fato, né? No ano passado a gente caiu cedo nas duas Copas, mas lutou até o fim. Lutou contra o Botafogo, jogou bem Teve go- mesmo. Eu nem acho que o Palmeiras jogou bem, mas eu acho que não faltou entrega. Como o Flamengo também na Copa do Brasil, lutou
até o fim. Eu acho que também o Palmeiras nem jogou bem, foi humilhado na ida. A ida foi brava. Teve isso. Eu tenho várias questões nesses dois confrontos. Eu acho que contra o Botafogo não podia ter aberto 2-0 no Allianz na volta. Eu acho que o Palmeiras deu muito mole ali, mas lutou até o fim. Isso é uma coisa que o Palmeiras em jogo grande, ele pode muitas vezes tropeçar, mas ele luta, ele cai de pé sempre até o fim, né? Embora a gente de fato não viu no Paulista isso. Ali foi bem estranho, aquelas duas finais ali, né? Foi. Mas pelo menos em outros confrontos a gente viu esse espírito que a gente tava falando aqui, de garra, de guerra, de vender muito caro Vender muito a caro, vaga, é isso, né? é isso. Vender Pelo caro. menos isso a gente viu, né? Até aquele contra o Botafogo que parecia perdido 2-0, Nossa, o Palmeiras foi lá e quase, ainda né? buscou a virada e teve Sim. bola na trave no final. Foi. Quer dizer, o Palmeiras ainda assim vendeu caro. Parecia que tava perdido, como ontem contra o Cruzeiro. O Cruzeiro faz 2-0 em 5 minutos, parecia que ia ser uma goleada. Parecia, né? E no fim o Palmeiras ainda vendeu caro o resultado. Então, assim, é um foi time por pouco. que luta muito. Essa é uma virtude desse time do Palmeiras, do Abel, né? Enfim, é uma virtude, é brigar mesmo, né? Vamos ver se vai.